Prosseguimos então, quando nós vemos aí a imagem. A placa somente para o comprimento excedente. Veja aí na imagem que nós temos. Veículo longo, comprimento em metros. E aí nós temos um padrão para poder fazer esta placa. Não é de qualquer maneira. Olhe aí no vídeo, ou seja, neste slide. A altura da placa é de 50 centímetros. E aí nós temos um comprimento da placa de 2,30 metros. Bem como também nós temos a escrita veículo longo, comprimento em metros. Onde estão esses pontinhos? É o tamanho, ou metros que você tem de comprimento do seu veículo. Tem que ter aí um distanciamento de 1,5 metros. Aí nós vamos ver as letras da cor preta, a altura de 15 centímetros, o fundo de cor branca. E aí nós temos também, esta placa, ela é conhecida como zebrada. Então nós temos a cor laranja e preta. Então vai estar fazendo a identificação. A altura das letras do comprimento é de 10 centímetros. Bom, com esse slide, com essa informação, dá para você ter uma noção. Observe que você vai chegar na empresa para poder efetuar, a empresa já tem que ter todas essas informações, mas você pode conferir, sabendo que também é responsabilidade sua. Prosseguimos aí para o próximo slide. As placas para largura excedente. Percebe que se eu volto à placa anterior, olha aí, veículo longo. Agora, percebe que ela é diferente, largura. E esta placa, ela vai estar também colocada no veículo. Observe, comprimento também de 2,30, a escrita espaço em branco de 2 metros, a altura desta placa é de 25 centímetros, a parte que vai estar escrito em branco, a parte da placa, ela tem uma altura de 50 centímetros, também zebrada, cor laranja e preta, com espaçamento de 15 a 16 centímetros, fundo branco onde está escrito a largura, letras na cor preta. E a altura das letras é de 15 centímetros. Percebe? Largura e M. Quer dizer, esse espaço entre largura e M é onde você vai ter que colocar a largura, ou seja, o número que está neste veículo, melhor assim dizendo. Vamos voltarmos aqui ainda para entendermos melhor. Observe agora que esta está dizendo placas para comprimento e largura. Então nós temos aí a altura de 80 centímetros. Nós temos o comprimento desta placa 3,20 metros. Observe então que já passou de 2,30, foi para 3,20. Significa que está bem mais largo o tamanho. Significa então que a carga que está sendo transportada, ela tem um excesso maior de largura. Então nós temos aí o comprimento e a largura que vai ser posta na traseira do caminhão. Então, a altura 80 centímetros, comprimento da placa 3,20 e o comprimento da escrita, do comprimento e da largura, as faixas brancas que estão aí bem colocadas, ela tem que ter 2 metros. Enquanto que a largura do comprimento e a largura da placa, da escrita largura, é de 25 centímetros. As letras na cor preta, o fundo em branco, alturas das letras 15 centímetros e a parte zebrada, como nós falamos, está lá 15 centímetros, laranja e preto. É importante que você observe tudo isso no deslocamento do seu veículo. Estas simbologias, elas estão postas no veículo e é de suma responsabilidade sua. Os veículos transportam cargas indivisíveis que não portarem esta simbologia estão sujeitos a penalidades. Isto pode ser prejudicial à sua atividade profissional. Lembrando, não será o senhor condutor punido, porque isso não faz parte do trânsito.
mas sim da responsabilidade da carga indivisível, que é do transportador. O transportador é que tem plena responsabilidade na execução desta sinalização e simbologia que são interpostas nos veículos para o transporte de carga indivisível. Prosseguimos aí o próximo slide e nós vamos trabalhar agora um pouquinho sobre o registrador instantâneo de velocidade e tempo. O que é isso? Parece ser um bicho de 7 cabeças. Não. É aquele aparelho que nós conhecemos, o tacógrafo. É o equipamento registrador instantâneo, inalterável de velocidade e tempo. E ele grava as informações relativas às viagens do veículo. Suas funções são realizadas instantaneamente, em um período integral e ininterrupto, pois o tempo em que o veículo está parado, durante a operação, também é registrado. Então, veja bem, este equipamento, ele vai registrar todo o período da tua viagem durante 24 horas. Ele vai registrar as paradas que o senhor executou, ele vai registrar o trajeto da viagem e deslocamento, ele vai registrar a velocidade que o senhor desenvolveu durante a viagem e vai registrar o tempo da sua viagem. Então, tudo será registrado. Chamamos isto de tacógrafo, registrador instantâneo inalterável de velocidade. Bom, essas informações relativas à viagem é importante para o controle da empresa com relação ao senhor condutor do veículo. Prosseguimos. Aí nós vamos ainda vermos dentro do contexto o uso do registrador pode ser obtida diversas informações, dentre as quais a distância percorrida e a velocidade do veículo ao longo da viagem. É importante você observar que durante toda a viagem, esse é o chamado dedo duro, é o fofoqueiro contra o motorista. Então ele vai estar registrando todas essas informações. Este equipamento é possível um maior controle que auxilia a identificação de possíveis falhas e causas de acidente. Dá para poder ter alguma informação a respeito. Por que parou? Parou por quê? E aí por diante você tem todas essas informações no disco do tacógrafo. Lembrando, nós temos dois tipos de tacógrafo. Nós temos o de caneta e nós temos também o digital. E aí ele vai estar registrando tudo para que venha informar o transportador de como o senhor está conduzindo o veículo na via. Prosseguimos aí um pouco mais e vamos ver um pouco a respeito melhor do tacógrafo. Os tacógrafos podem ser encontrados em 3 distintas tecnologias. Tacógrafo mecânico, que eu comentei, o de caneta, e nós temos o tacógrafo eletrônico e o tacógrafo digital. Ele possui uma parte frontal com uma tampa e uma fechadura, que permite o acesso aos discos diagramas do aparelho. Eles registram de forma inalterável os dados relativos à viagem, permitindo uma análise sobre a operação do veículo. Como é que esse condutor está trabalhando? Ele está obedecendo às restrições de velocidade? Obedecendo à velocidade máxima permitida? Ele está executando as paradas nos devidos locais? Ele está parando indevidamente? Ele está tendo alguma falha, alguma diversidade durante o trajeto da viagem? Lembrando, o tacógrafo, ele é, na verdade, um fiscalizador. E às vezes nós vemos alguém e somos muitas vezes perguntados pelos senhores condutores em sala de aula. O polícia pode aplicar uma penalidade por excesso de velocidade através do tacógrafo? Devo salientar dizendo aos senhores que não pode aplicar uma penalidade por excesso de velocidade simplesmente pelo tacógrafo.
Apesar de que o tacógrafo identificou o excesso de velocidade, mas não poderá ser aplicada uma penalidade dessa forma. Por quê? Para ser aplicada uma penalidade por excesso de velocidade, o condutor tem que ser abordado pelo fiscal de trânsito, o agente de trânsito ou policial, através de um radar, para que venha então penalizar. E quando lavrar o auto de infração, precisa constar a quilometragem, a rodovia, o ponto de referência, a identificação do policial com seu RE e tudo mais. Então, veja bem, como é que o policial poderá aplicar uma penalidade de excesso de velocidade há 30, 40, 50 minutos atrás? Qual a rodovia que o senhor estava passando? Qual era o ponto de referência? Qual era a quilometragem? Isto o tacógrafo não registra. Então, não tem como penalizar o condutor por excesso de velocidade desta forma. Ele pode lhe chamar a atenção, advertência verbal, e aí corrigir a situação, porque eu quero até salientar uma outra situação. Carga indivisível, eu acredito que é difícil dar o excesso de velocidade, por conta do seu peso no transporte. Todavia, ficou aí a dica e a informação para todos os senhores. Prosseguimos aí um pouco mais avante, que nós vamos caminhando. Observe aí na tela, o disco de tacógrafo ou disco diagrama é uma folha de papel com uma camada de cera e uma outra de tinta em sua superfície. Quando o disco é instalado no tacógrafo, as agulhas do equipamento removem a cera depositada na folha, deixando assim uma marca que pode ser interpretada posteriormente. Olhando aí na imagem, nós temos dois tipos de disco. Existe o disco diário, que está à sua esquerda, e o disco semanal, que está à sua direita. Observe aí a questão. O disco diário, ele não tem nenhum recorte, mas o disco semanal, ele tem um recorte, porque quando ele passa completando 24 horas, já tem uma agulha específica que gira o disco ao contrário para que o próximo possa assumir a sinalização. E ele vai trabalhar durante 7 dias. Então, o condutor não vai ter a preocupação, mas é importante ressaltar que todo cuidado é pouco. E vai estar aí registrando todo o movimento do senhor conduzindo o veículo. Observe, trabalhe com consciência, trabalhe com seguridade, proteja a sua vida e dos demais usuários da via. Vamos aí um pouco mais avante, que nós vamos ver nesse próximo slide. Olha aí, para a conservação integral dos registros, o disco diagrama não deve ser contaminado com derivados de petróleo ou outros produtos. Não deve ser dobrado, perfurado ou ainda ficar sob peças pesadas ou pontiagudas, porque vai remover a cera, vai manchar, vai atrapalhar a informação que nele foi gravada. Recomenda-se guardá-lo em um envelope, protegê-lo de golpes e risco. Bom, este disco tacógrafo ou disco diagrama, na verdade, é também o seu defensor. Às vezes nós somos penalizados injustamente. Com o disco tacógrafo, nós vamos ter aí a nossa defesa. O amplo direito contraditório de defesa. É importante que o senhor guarde com seguridade. Se caso houver um acidente e que tiver vítima, mantenha este disco guardado no período mínimo de 1 ano, ou até que se conclua o processo de que foi envolvido. Vamos um pouco mais para frente e vamos ver o que diz-nos este slide. As infrações e penalidades no Código de Trânsito e legislação específica. Bom, é importante nós salientarmos
que haverá infrações de trânsito e haverá também infrações no transporte de produto, ou melhor, da carga indivisível. O transporte de cargas excepcionais e o trânsito de veículos especiais devem atender, além do dispositivo do Código de Trânsito, as instruções constantes na Resolução 2264 de 81, do quê? Do Conselho de Administração do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura. Aí nós temos o quê? Na seção 40, de 7 de dezembro de 81, que foi alterada pela Resolução 2471 de 89, na seção 39, em 1989, 8 de dezembro. Observe aí essa questão, que é importante nós termos conhecimento. Bom, eu não preciso ter um conhecimento profundo, mas eu tenho que ter noção. E essas informações são de suma importância para a sua vida como transportador. Olhe, você não deve cometer as infrações de trânsito. Você não deve cometer as infrações no transporte de carga indivisível. Você deve preservar a integridade da carga, a seguridade do transporte para um bom deslocamento e a tranquilidade da sua profissão como transportador. Prosseguimos ainda e vamos ver algumas tipificações, multas e medidas administrativas embasadas onde? No Código de Trânsito. Veja aí o artigo 225. Ele deixar de sinalizar a via, de forma a prevenir os demais condutores, e à noite não manter acesas as luzes internas, ou omitir-se quando providências necessárias para tornar visível o local quando. Inciso 2. A carga for derramada sobre a via e não puder ser retirada imediatamente. Bom, quando eu deixo de sinalizar, quando eu não tenho como prevenir os demais condutores durante a noite, que eu não mantenho acesas as luzes internas ou externas, omitindo as providências necessárias para visualizar o local do acidente. Então aí eu observo, porque a carga foi derramada, porque não houve a retirada imediata deste produto, então nós temos aí uma situação muito complexa. Artigo 225, infração de trânsito de natureza grave. 5 pontos no teu prontuário, o pagamento de pecúnia e a penalidade, que é a multa que o senhor terá que pagar. Ok? Observe tudo isto para que você não venha ser surpreendido no licenciamento do seu veículo ou até mesmo pelo RH da empresa onde o senhor presta o seu serviço como condutor. Prosseguimos aí mais um pouquinho. Artigo 230. Conduzir o veículo. O inciso 21. De carga com falta de inscrição da tara e demais inscrições previstas neste código. Olha aí, a falta da inscrição da tara. O que é a tara? É o peso do veículo. Lotação, a carga a ser transportada. PBT, peso bruto total, isto é, tara mais lotação dá resultante o PBT. Se eu conduzir o meu veículo nessas condições que a carga não tem a inscrição da tara e demais inscrições previstas no código, quer dizer, a lotação e o PBT, é infração de natureza média. Aí tem o pagamento de pecúnia, que é a multa, e vai resultar 4 pontos no seu prontuário. Bom, isto não é uma fala do professor, não. Isto é o artigo 230 do nosso Código de Trânsito Brasileiro. Portanto, toda a seguridade, responsabilidade você tem e o comprometimento para conduzir com segurança este veículo. Vejamos aí o artigo 231.
transitar com o veículo. Inciso 1, danificando a via, suas instalações e equipamentos. Inciso 2, derramando, lançando ou arrastando sobre a via a carga que esteja transportando. B, combustível ou lubrificante que esteja utilizando. C, qualquer objeto que possa acarretar risco de acidente. Aí vem a infração gravíssima, 7 pontos no seu prontuário, a penalidade é a multa, R$ 293,47, mais a medida administrativa, retenção do veículo até a regularização. Bom, se eu vou transportar no veículo a carga, e essa carga vai danificar a via e os seus equipamentos, então é infração. A carga tem que estar particionada e condicionada em condições de preparado para fazer o transporte com segurança. Ela não pode estar desamarrada, ela não pode estar solta. Olha aí, derramando e lançando e arrastando sobre a via. E às vezes nós vemos alguns veículos transportando cargas das vias e que ele se serve de um pano vermelho para identificar excesso de comprimento. Ei, isto não é mais legal, está fora de padrão. Então a carga tem que estar dentro do compartimento de carga, salvo quando tiver na indivisível, que aí tem os procedimentos regulamentados pelo DENIT e pelo CONTRAN. Então nós vamos observar, este veículo não pode estar derramando lubrificante ou combustível do seu próprio veículo, com vazamentos. Porque se tudo isto ocorrer e vai acontecer um acidente, então é infração. E aí o senhor condutor é que será penalizado. Não é a empresa transportadora, não. É o condutor, porque é infração de trânsito. Então, observe, ao transportar a carga, você terá responsabilidade de verificar não a simbologia, não apenas a documentação, mas também a carga bem acondicionada, bem particionada, bem amarrada, ancorada, para que não possa trazer dano potencial e risco de acidente. Prosseguimos aí um pouco mais. Artigo 231. Transitar com o veículo. Inciso 3. Produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores aos fixados do CONTRAN. Inciso 4. Com as suas dimensões ou de sua carga superior aos limites estabelecidos legalmente ou pela sinalização sem autorização. Isto é, não ter a AET, Autorização Especial de Trânsito. Ei, devo salientar, te lembrando que isto não é penalidade para o transportador. Não, não. Isto é uma penalidade aplicada ao senhor condutor, porque isto faz parte do trânsito. É uma infração grave, de natureza grave, 5 pontos no teu prontuário, a penalidade é a multa e haverá uma medida administrativa, retenção do veículo, até que se regularize toda a situação. Vamos caminhar ainda, porque temos muito o que falar a respeito de todo o contexto desta matéria. E é importante salientar aos senhores, dentro ainda do mesmo artigo 231, transitar com o veículo, inciso 5º, com excesso de peso, é uma infração média, 4 pontos no teu prontuário. Penalidade, multa acrescida a cada 200 quilogramas ou fração de excesso de peso apurado. Ei, você percebeu que existe uma infração, ela é média, 4 pontos. É R$ 130 e alguns centavos,
Mas aí vem a penalidade. A multa será acrescida a cada 200 quilos da fração no excesso apurado. A medida administrativa, retenção do veículo, e esse excesso de carga terá que fazer o transbordo, a retirada do teu veículo para o veículo. Por que é que existem essas restrições? A verdade maior é que esta restrição é delimitando o que você pode transportar e a quantidade de peso. Lembrando, eu estou agora trabalhando com carga indivisível, então existe aí outros procedimentos dentro da legalidade e das leis atuais para que possa se aplicar então o transporte desta carga indivisível, que ela tem excesso de largura, excesso de altura, excesso de comprimento e também tem o sobrepeso. Inciso 6º. Em desacordo com a autorização especial expedida pela autoridade competente em transitar as dimensões excedentes ou quando a mesma estiver vencida. Esta autorização especial é a AET. Se eu recebi a AET para poder transportar 55 mil quilos e eu estou com 60 mil quilos, obviamente, a AET me autorizou até 50. E por que é que eu estou excedente? Então eu tenho que estar atento para que eu não venha cometer esse tipo de infração. Lembrando, não tendo a AET ou a AET está vencida, infração de natureza grave, 5 pontos no prontuário, penalidade, uma multa aplicada. E aí tem mais uma penalidade, não é medida administrativa. O seu veículo será apreendido. Há uma medida administrativa? Sim, remoção. Então, quando for retirar este veículo, você vai pagar a medida administrativa que for remoção, vai pagar o guincho, você vai pagar a multa e as taxas da apreensão e de estadia do veículo apreendido durante o período. Bom, você está tendo ciência dessas informações, lembrando e relembrando tudo aquilo que você já aprendeu com relação à simbologia e documentação, e obrigatoriedade e responsabilidade no transporte da carga indivisível. Prosseguimos aí um pouco mais, concluindo o nosso tema, trazendo aos senhores aí o volume e o peso excedente das cargas excepcionais indivisíveis, a impossibilidade de fazer o fracionamento e a necessidade do transporte por longas distâncias são pontos de que devem ser considerados. A movimentação dessas cargas requer a utilização de equipamentos especiais e estratégias. Conhecer esses procedimentos é importante para que o transporte das cargas indivisíveis seja adequado e eficiente. Lembrando, vamos caminhar com grande responsabilidade. Vamos trabalhar com comprometimento de evitar os riscos de acidente e manter o padrão e a seguridade da vida. Bem, meus amigos, nós estamos concluindo aí o módulo de legislação de trânsito, legislação específica, como também as simbologias e documentos obrigatórios. Eu acredito que trouxe aos senhores a lembrança de tudo aquilo que já aprendeu durante todo o período do curso. E esta lembrança, ela não é atípica, ela é de cunho de responsabilidade, favorecendo que você cumpra a legislação e mantenha o padrão de segurança da via, trazendo a todos não apenas a segurança, a preservação. A todos, até o próximo módulo, onde vamos trabalhar com direção defensiva.